Olá, queridos, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma celebração ao nosso Deus. Nós, mesmo distanciados por esse momento que vivemos, unidos em oração, unidos em um só Espírito, quero convidar você a compartilhar o link desta mensagem com seus amigos e familiares, que nós possamos alcançar o maior número de pessoas e tornar Cristo conhecido. Nós vamos orar nesse momento. E após esse momento de oração, nós vamos celebrar a Deus, vamos louvar ao nosso Senhor. Deus, muito obrigado, Deus. Nós te glorificamos pelo teu cuidado, pela tua proteção e pela tua provisão. Te agradecemos porque mesmo nesse momento tão difícil que temos enfrentado, o Senhor, Deus, tem cuidado de nós. O Senhor, Deus, tem nos dado tudo o que precisamos, na medida exata do que precisamos. E nós te louvamos por isso. Senhor, que durante esse tempo que teremos de celebração ao Senhor, que os nossos corações, Pai, estejam totalmente atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar. Que estejamos totalmente voltados a te louvar, a te glorificar nesse tempo. Que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos edificados pelo poder da Tua palavra. Que os louvores, Pai, que vamos entoar sejam de fato de gratidão ao Senhor, de louvor a Ti, de declarar o quanto dependemos de Ti, o quanto Te amamos, Deus. Em nome de Jesus, que todos, Pai, cada um dos nossos irmãos que estão ou que assistirão essa mensagem, possam em nome de Jesus, Pai, ser edificados e transformados pelo poder da Tua palavra para a glória do Teu nome. Pai, que nada tire a nossa atenção, que estejamos totalmente, Pai, voltados para Te cultuar, para Te adorar nesse tempo. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me humanamente. Tu és tremendo, tu és tremendo. Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui hoje para mais um momento missionário. Eu gostaria de lembrar os irmãos que nós estamos em campanha de missões mundiais, cujo nosso tema é Viva o Poder de Transformar, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, também gostaria de lembrá-los que em julho nós estaremos fazendo uma viagem missionária para Petrolina, como a gente vem falando durante os domingos, durante os cultos, né? Com base nisso, eu desafio os irmãos, desafio a igreja para que continue contribuindo. Se você não sabe como fazer isso, pode entrar em contato comigo ou com o pastor Carlos através das redes sociais da igreja ou pelo particular no nosso WhatsApp. Querido, se você não é membro da nossa igreja, não se sinta obrigado a participar, tá bom? Nós fazemos isso porque nós entendemos que é um gesto, uma forma de agradecimento a Deus, de retribuição a Deus por tudo que Ele faz pelas nossas vidas, porque Ele nos sustenta diariamente, então nós fazemos isso como gesto de gratidão também. E em questão missionária, fazemos isso porque entendemos esse propósito, esse chamado, e o chamado de Cristo à igreja é fazer discípulos. Então, se os irmãos quiserem participar de alguma forma, eu vou estar mandando no grupo da igreja, tá? E para algumas pessoas em particular, nós temos algumas camisetas à venda, tá? Da viagem missionária. Essas camisetas custam R$35. Elas estão sendo vendidas para levantamento de oferta para a construção do templo, lá em Petrolina, em Pernambuco, tá bom? Então, mais informações, procure o pastor Carlos, participe
dessa missão, participe do que Deus está fazendo no mundo, apoie os seus missionários, a sua igreja local, tá bom? E que você permita que Deus use sua vida aonde quer que você vá, para que você também faça discípulos na sua casa, no seu trabalho e por onde você for. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento? Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento, muito obrigada por esse minuto missionário, Pai. Que o Senhor incomode os nossos corações, Deus, a participar da Tua obra, Pai. Seja orando, seja contribuindo, seja indo, Deus, ou seja enviando pessoas, Deus, enviando missionários para que o Teu Evangelho seja propagado, Deus, ao redor do mundo. Usa as nossas vidas para que dentro das nossas casas, do nosso trabalho, Pai, aonde nós estamos inseridos, Pai, o Teu nome seja conhecido, o Teu Evangelho seja propagado, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Continua, Deus, nos ajudando a passar por esse momento de dificuldade, Deus, nessa pandemia, nos sustenta, nos fortalece e que a cada dia mais nós possamos estar firmados no Senhor, Pai. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você, querido, agora nesse momento, a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar o final do capítulo 2, os versículos 17 até o versículo 20. Tem sido um tempo muito edificante podermos estudar essa carta e observar ensinos tão importantes para a nossa vida como cristãos, para a nossa prática como cristãos. Tem sido um tempo muito abençoador e muito edificante para todos nós. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura. Eu lembro sempre que a tradução que nós usamos é a NVI, tá bom? E diz assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações. O desejo do nosso coração é te ouvir, é ouvir a tua voz. Por isso nós clamamos para que o Senhor nos fale. Nesse tempo, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vendo no capítulo 2 a defesa de Paulo. Paulo, ele já se defendeu da acusação de que a sua mensagem tem origem no erro. Paulo já se defendeu da acusação de que ele pregava o evangelho com interesses particulares, querendo obter algum tipo de ganho, que ele pregava por ganância. Paulo já se defendeu de tudo isso. Na semana passada nós vimos Paulo, ele falando, expressando a sua gratidão por saber que aqueles irmãos estavam perseverando na palavra diante das perseguições que estavam sofrendo. Não somente Paulo, mas aqueles cristãos em Tessalônica também estavam sendo perseguidos, e por terem recebido a mensagem que Paulo e seus companheiros pregaram, como a própria palavra de Deus, eles estavam perseverando, e isso fazia com que Paulo se alegrasse. Paulo expressa toda essa gratidão. Hoje, nesse trecho que nós lemos, nós vamos ver Paulo falando da forma como foi privado, ou como foi arrancado da presença daqueles irmãos por causa daqueles que o perseguiam. Vale lembrar que Paulo não ficou o tempo que ele gostaria de ficar em Tessalônica por causa da perseguição, por causa daqueles irmãos que vinham cidade após cidade perseguindo Paulo e seus companheiros. Disse que Paulo ficou cerca de 3 semanas, há uma questão com relação ao tempo, mas o fato é que Paulo ficou menos tempo do que gostaria em Tessalônica por causa daqueles que o perseguiam. Mas Paulo disse que, embora estivesse fisicamente longe daqueles irmãos, ele carregava aquela igreja sempre em sua mente.
sempre em suas orações. Ele estava impedido de estar fisicamente com eles, mas estava presente em espírito, estava presente, carregava aquela igreja sempre no seu coração. Nós vamos ver Paulo falando sobre isso. Paulo também vai falar nesse trecho, nesse final do capítulo 2, sobre o seu prêmio. Ele vai dizer que o seu prêmio, a sua coroa, é ver aqueles irmãos caminhando firmes com Cristo e ver eles prontos, caminhando para um dia estarem diante do Senhor, aprovados. Essa é a coroa, é o prêmio que Paulo enxerga ter recebido. Paulo também fala de como via aqueles irmãos como sua família. Isso é bem interessante que Paulo coloca nesse trecho. Ele se expressa como alguém que não apenas exerceu uma função naquela cidade. Ele não foi, pregou, cumpriu sua obrigação e rompeu laços. Mas Paulo se expressa como alguém que é parte daquele grupo, que é parte daquele corpo, que pertence àquele corpo. E eu queria que você gravasse bem essa palavra, pertence àquele corpo. Pertencer, pertencimento, nós vamos falar muito disso nesse tempo. Versículo 17, então, nós lemos: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Nos versículos 15 e 16, nós vimos semana passada Paulo falar sobre aqueles que perseguiam a igreja e perseguiam o próprio Cristo e aos profetas com o propósito de impedir que a mensagem do reino fosse propagada, de impedir com que os perdidos fossem alcançados. Paulo, então, agora ele é enfático aqui nesse versículo 17, contrapondo a atitude de Paulo e de seus companheiros com a atitude daqueles que perseguiam Paulo, daqueles que perseguiam os cristãos em Tessalônica. Por isso Paulo diz: nós, porém, irmãos. Ele está, de uma forma enfática, como eu disse, contrapondo a sua atitude com a daqueles que perseguiam a igreja. Paulo está deixando claro que ele tinha motivações diferentes daquelas que os seus acusadores tinham e que acusavam Paulo de ter. Paulo está deixando claro que o amor que motivou todo o seu trabalho em Tessalônica continua presente em seu coração por aqueles irmãos, mesmo estando distante. Por isso ele é enfático no início desse versículo, contrapondo a atitude daquelas pessoas com a atitude de Paulo e de seus companheiros. Ele demonstra isso dizendo que mesmo privado da companhia daqueles irmãos, e a ideia aqui, como eu disse, é de ter sido arrancado da presença deles, mesmo estando impedidos de estar com aqueles irmãos, Paulo carregava aqueles irmãos no seu coração. Paulo carregava aqueles irmãos sempre em suas orações. Paulo aqui, ele está demonstrando um sentimento de alguém que está se sentindo órfão por estar distante da sua família. É bem interessante essa ideia que esse texto tem, que essa expressão de Paulo, privados da companhia de vocês, que traz essa ideia de alguém que está se sentindo órfão, distante da sua família, distante das pessoas que ele ama. Né? Paulo, ele usa essa expressão e diz que ainda assim, estando distante, impedido de estar com eles, embora Paulo tenha se esforçado bastante para vê-los, e o texto vai dizer que Paulo não tentou apenas uma, mas duas ou várias vezes, e não conseguindo estar com eles, Paulo carrega aqueles irmãos na sua mente, Paulo carrega aqueles irmãos em suas orações, e a distância não os impedia de estarem juntos, porque aqueles irmãos eram parte da família de Paulo. Eles não eram apenas fruto do trabalho de Paulo, eles eram parte da família dele. É assim que Paulo olha para aqueles irmãos. E é muito importante olhar para o que Paulo fala aqui nesse versículo e como ele demonstra que aqueles irmãos eram sim parte da sua família e que estar distante daqueles irmãos fazia com que Paulo se sentisse órfão, fazia com que Paulo se sentisse privado de estar com as pessoas a quem ele amava. Como nós já vimos, Paulo não trabalhou por obrigação em Tessalônica. Paulo não foi lá apenas para obter ganhos. Paulo não foi lá com aquela ideia: eu vou pregar, aquela igreja em Tessalônica vai crescer, eu vou receber um bom salário, e então depois que tudo isso estiver pronto, eu parto para outro lugar, faço a mesma coisa e vou dessa maneira acumulando riquezas. Paulo não fez isso. Se você lembrar o que ele disse no versículo 8 desse mesmo capítulo 2, Paulo disse que ele e seus companheiros não deram apenas o evangelho àqueles irmãos, mas também a sua própria vida.
Paulo não tinha interesses egoístas ou gananciosos, como seus acusadores assim colocavam para aqueles irmãos. Paulo foi àquela cidade para cumprir a sua missão. Para cumprir a sua missão. Ele não foi lá visando lucro, visando ganhar uma grande quantidade de dinheiro, ou visando usar aqueles irmãos para tentar mostrar o quanto ele era alguém bom e produtivo. Paulo foi lá anunciar o evangelho, cumprir a sua missão. Por isso ele via naqueles irmãos parte da sua família. Nós vimos também como Paulo ele já usou expressões durante esse capítulo 2 que deixam claro esse vínculo familiar que ele demonstrava ter por aqueles irmãos. No versículo 7, ele diz que cuidou daqueles irmãos como uma mãe cuida dos filhos. No versículo 11, ele diz que tratou aqueles irmãos como um pai trata os seus filhos. Perceba que Paulo ele já demonstrou esse vínculo familiar por aqueles irmãos, e aqui ele continua quando diz que estar longe daqueles irmãos faz com que ele se sinta órfão. Isso nos ensina muito sobre a nossa missão, sobre o que é ser igreja. Nos ensina como pregar o evangelho e fazer parte de uma igreja não pode ser algo que não envolva um sentimento de pertencimento. Não pode ser algo que não envolva um sentimento de fazer parte de um corpo, de ser parte de uma família. Porque se assim for, nós estaremos apenas cumprindo rituais religiosos e negligenciando o principal, que é a comunhão, o sentir a dor do outro, lapidar e ser lapidado pelo outro. Se nós não entendemos que fazemos parte do reino, que somos parte de um corpo, que pertencemos a um corpo de Cristo, nós somos apenas meros religiosos. E Paulo nos ensina isso quando ele diz que estar longe daqueles irmãos é como estar longe da sua família, é como estar órfão. Nós não podemos olhar para a igreja, para o ser igreja, apenas sob o aspecto religioso, sob o aspecto de cumprirmos rituais, sem envolvimento, sem nos relacionarmos, sem olhar para o meu irmão e sentir a dor dele, sem permitir com que Deus o use como instrumento para transformar e lapidar a minha vida. Eu preciso entender que é necessário pertencer. Porque se eu pertenço, eu cuido, eu exorto, eu sou exortado. Eu permito com que Deus me transforme a partir da vida do outro irmão e com que Deus me use para fazer o mesmo. Pertencer é preciso, e Paulo mostra isso quando ele expressa o seu sentimento por estar longe daqueles irmãos. Paulo, ele estava se sentindo órfão, porque não considerava aqueles que estavam em Tessalônica apenas mais um grupo formado, que agora era autossustentável e autogovernável, então esse grupo pode caminhar e eu não preciso mais me preocupar com eles. Paulo não tinha esse tipo de sentimento. Paulo via naqueles irmãos parte da sua família, eu repito. Paulo também não considerava que aquela igreja em Tessalônica era um lugar onde as pessoas deviam ir, se alimentar, sentar, se alimentar e ir embora o mais rápido possível para não ter contato com ninguém. Paulo se envolvia de forma ativa com aquele povo e por isso os considerava como sua própria família, e nos ensina que é assim que nós devemos olhar para a igreja, para o grupo ao qual pertencemos. Paulo, por se sentir órfão, ele estava se esforçando para estar com aqueles irmãos, porque os considerava parte da sua família. Paulo tinha um sentimento de pertencimento por aquele povo, por aquela igreja. Versículo 18, Paulo continua e diz: quisemos visitá-los. E eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Como alguém que deseja ver sua família, Paulo diz que quis visitá-los mais de uma vez. Tudo indica que Paulo fez planos para visitá-los, mas que por motivos que fugiam ao controle dele, ele foi impedido. Ainda que seus opositores
possivelmente estivessem usando a saída rápida de Paulo de Tessalônica para tentar fazer os membros daquela igreja acreditarem que ele não se portava suficientemente com eles. Paulo deixa claro que não foi por sua vontade que ficou pouco tempo naquela cidade. E que também não foi por sua vontade que ainda não havia retornado para visitá-los. Paulo diz, olha, eu tentei, mas Satanás não permitiu. Satanás o impediu, é o que Paulo diz, de retornar a Tessalônica para rever aqueles irmãos. Paulo não diz de que forma foi que Satanás o impediu de estar com aqueles irmãos. Paulo não diz de que maneira Satanás atuou. Mas existem algumas possibilidades, os estudiosos vão pensar em várias possibilidades, é certo que nós não vamos falar sobre todas elas aqui, mas algumas possibilidades são que, fazendo alguns dos líderes daquela igreja ou pessoas influentes naquela cidade tivessem sua mente influenciada contra os missionários. Essa é uma possibilidade. Satanás influenciou a mente de pessoas daquela cidade contra os missionários. Uma outra possibilidade, outros supõem que a perseguição a Paulo gerou um tumulto naquela cidade, por isso as autoridades locais impediram a volta de Paulo para aquela cidade, por causa de todo o tumulto gerado pela perseguição a Paulo. Além disso, nós podemos pensar em outras tantas possibilidades. Paulo ter ficado enfermo, ter acontecido algo em outra cidade, em Corinto. Mas tudo são só conjecturas, não sabemos ao fato de que maneira Satanás atuou para impedir que Paulo retornasse a Tessalônica. O fato é que a expressão nos impediu traz a ideia de um exército que está em batalha contra outro e para impedir que o inimigo avance, ele cava trincheiras na estrada para impedir que aquele que está tentando atravessar aquela estrada não consiga. Isso é o que traz a ideia dessa expressão nos impediu. A ação de Satanás, seja ela qual tenha sido, ela tinha o propósito de impedir que Paulo retornasse àquela cidade. Isso, porém, não deve nos levar a esquecer que, em última instância, o controle de tudo está nas mãos de Deus e não de Satanás. É claro, meu querido, que Satanás exerce um grande poder com o propósito de fazer parar aqueles que promovem os interesses do reino de Deus. Sim, certamente, aqueles que anunciam, que buscam fazer avançar o reino de Deus, sofrerão, sim, as investidas de Satanás. O inimigo tentará de todas as formas impedi-los de avançar. Nós vemos exemplos claros disso em Jó, Estevão, os profetas, tantos outros que sofreram a ação de Satanás por se disporem a fazer a vontade de Deus. Mas nós vemos claramente que Deus, ele reina de forma suprema, ele é soberano e faz com que tudo aconteça para o seu bom propósito. Onde nós vemos isso? Nós vemos isso na vida de José. Você certamente lembra a história de José, vendido como escravo pelos seus irmãos e dado como morto ao seu pai. Lá em Gênesis 45, quando a história de José já está lá pelo seu fim, você vai olhar, observar isso. Você vai ver Gênesis 45, versículo 5, e a primeira parte do versículo 8, como José tem consciência de que tudo sempre esteve sob o controle de Deus. Gênesis 45, verso 5, e a primeira parte do verso 8 diz assim: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Assim, verso 8, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Perceba, ainda que tudo aquilo que aconteceu com José possa ter sido algo duro demais, possa ter feito com que José passasse por momentos muito difíceis, Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Aqui cabe nós abrirmos um parêntese.
quando nós falamos da ação de Satanás contra aqueles que pregam o evangelho, que vivem uma vida de retidão, nós não podemos cair no erro de atribuir a Satanás as consequências das nossas escolhas erradas. Satanás atua contra aqueles que vivem de maneira reta, sim. Satanás tenta nos tirar o tempo todo da presença de Deus, sim. Satanás tenta fazer com que aqueles crentes fiéis saiam do caminho, se desviem do caminho, sim. Satanás tenta fazer com que a obra de Deus não avance, sim. Nós vimos semana passada que a perseguição levantada contra aqueles que pregam o evangelho é por causa do próprio Cristo, é para que a obra não avance, é para que outras pessoas não sejam alcançadas. Satanás, ele atua dessa maneira assim, tentando parar aqueles que vivem retamente na presença do Senhor, aqueles que vivem dedicando sua vida ao cumprimento da sua missão. Mas nós não podemos confundir isso, como eu disse, com as consequências pelos nossos erros. Nós não podemos confundir isso com nós escolhermos viver uma vida de pecado, nós escolhermos pecar deliberadamente e as consequências desse pecado serem atribuídas à ação de Satanás. Isso é consequência do seu erro. E nós precisamos deixar isso muito claro. Porque tem muita gente vivendo de uma maneira torta, atribuindo as consequências à ação de Satanás, quando ela não resistiu nem um minuto, nem um segundo contra o pecado. Ainda que Satanás tente fazer com que aqueles que servem a Deus fielmente pararem, ele vai tentar fazer isso. Ele vai tentar fazer com que eles desistam da caminhada. Deus é soberano e fará com que sua vontade seja cumprida. Vimos isso olhando para a vida de José. Paulo termina esse capítulo, os versículos 19 e 20, diz assim: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Perceba como Paulo ele vai usar uma variedade de expressões para mostrar sua emoção e seu sentimento por aqueles irmãos tessalonicenses. Esperança, alegria, coroa, glória. Aqueles irmãos que perseveraram, que se mantiveram firmes na palavra, são a coroa de Paulo. Coroa era o prêmio para o vencedor de uma competição, de uma corrida, era aquele que lutou, que venceu uma competição com muito sacrifício, com muito esforço, ele recebeu uma coroa, e recebendo essa coroa ele se alegrava muito, porque ele sabe toda a batalha que ele precisou enfrentar para vencer aquela competição. Para Paulo, nada que pudesse conquistar nessa terra seria o seu prêmio final, nada. Fama, bens, dinheiro, nada disso Paulo considerava como seu prêmio pelo seu trabalho. Mas ver aqueles irmãos chegarem diante de Deus aprovados era o prêmio que Paulo enxergava estar recebendo. Essa era a coroa que Paulo queria receber. Ver aqueles irmãos para quem ele pregou, cuidou, discipulou, ver esses irmãos caminhando em retidão diante do Senhor, obedecendo a sua palavra. Ver esses irmãos chegando diante do Senhor, aprovados, era a coroa de Paulo. Essa é a nossa missão. Paulo deixa claro, como a maior glória, a coroa de qualquer cristão, não é aquilo que ele pode conquistar aqui na terra, mas a glória, a coroa de qualquer cristão é ganhar almas. Como eu disse, essa é a nossa missão. E deveria ser o propósito maior de tudo o que fazemos, levar pessoas aos pés da cruz, fazer discípulos. Paulo sabia disso. E por isso expressa todo o seu sentimento por aqueles irmãos e vê neles a sua coroa, o seu prêmio. Como eu disse, Paulo não estava preocupado
no quanto ele ganharia terrenamente. Mas Paulo sabia da sua missão. E tudo que Paulo fazia tinha um único propósito: cumprir sua missão. Por isso, ele se alegra em ver como aqueles irmãos permaneciam firmes e deixa isso claro em sua defesa. Nós vimos isso durante todo esse capítulo 2. Ele deixa claro que não buscou outra coisa com seu trabalho em Tessalônica, que não fosse levar aqueles irmãos a Cristo, e se alegra por estarem firmes. Caminhando com Cristo, de acordo com a sua palavra. Esse é o maior prêmio que Paulo almeja e enxerga ter recebido naqueles irmãos. Portanto, que o nosso trabalho no reino não tenha outra motivação a não ser a de ver pessoas aos pés da cruz, se rendendo ao Senhor, vivendo de acordo com a sua palavra. Que essa seja a nossa única, não maior, única motivação. Porque essa é a nossa coroa, nossa recompensa. E nada nessa terra pode ser maior que esse prêmio. Nós precisamos olhar para a vida de Paulo. Precisamos olhar para os exemplos que Paulo nos dá, para o que motivava Paulo a cumprir sua missão e para o que Paulo almejava no cumprimento da sua missão. Eu repito, Paulo não estava preocupado, ele já falou isso, em agradar homens. Paulo não estava preocupado em bajular ninguém. Paulo não estava preocupado em receber grandes quantias como recompensa pelo seu trabalho. Paulo queria levar o maior número de pessoas aos pés da cruz. Esse era o propósito do que Paulo fazia. Outra coisa que Paulo nos ensina de maneira muito clara nesse trecho é pertencimento, pertença. A igreja não é um lugar onde cumprimos ritos religiosos, mas um lugar onde nos reunimos como família do Senhor. Quando nós pertencemos. Passamos por momentos como esse que estamos enfrentando, nessa pandemia, impedidos de estarmos juntos aqui. Enfrentamos esse momento desejosos de estarmos juntos. Mas entendendo que a distância não nos faz deixar de ser corpo. Não nos faz deixar de ser família do Senhor, porque pertencemos à família do Senhor, que se reúne como parte do seu corpo, que é a igreja, e nada pode mudar isso, nem a distância, nem o fato de estarmos agora, nesse momento, celebrando a Deus, cultuando a Deus, estudando a sua palavra, eu aqui, você na sua casa, ou no seu trabalho, onde você estiver. Isso não nos impede de continuar sendo corpo, fazendo parte da mesma família, porque pertencemos. E não apenas usamos o templo para o cumprimento de um rito religioso. Eu quero falar duas coisas para você com todo respeito. E o propósito disso que eu vou falar é que você reflita. Se para você esse tempo que nós estamos enfrentando de não poder nos reunir, é um alívio, tem sido um alívio por não precisar estar com os irmãos. Você não pertence a essa família. Você não entendeu o que é pertencer. Isso é duro, mas é verdade. Uma outra coisa que eu tenho que te falar é que se para você só vale aquilo que é feito aqui no templo, você não entendeu o que é ser igreja. É duro, mas também é verdade. Portanto, entenda que você precisa fazer parte desse corpo, ser parte ativa dessa família, mesmo distante, sentir a dor do outro, cuidar do outro, você precisa pertencer. Você não pode viver como se a igreja existisse apenas para satisfazer os seus interesses. Como se ser igreja se restringisse a estar entre essas quatro paredes. Se você pensa assim, eu repito, você não pertence, você não entendeu o que é ser igreja. Precisa pertencer, precisa entender o que é ser igreja. Ser igreja tem que ser muito mais do que uma declaração. Tem que ser muito mais do que ir ao templo. Tem que ser muito mais do que andar só e se declarar cristão. Eu sou cristão, eu creio apenas em Jesus.
mas eu sei tudo o que eu preciso. Isso não é ser igreja. Isso não é pertencer. E Paulo expressa isso quando olha para aqueles irmãos, quando escreve aqueles irmãos dizendo, olha, vocês são parte da minha família, longe de vocês eu estou me sentindo órfão, e por isso eu me esforço para estar com vocês. Esse é o sentimento que deve haver no meu e no seu coração. Quando estamos, ser igreja é pertencer a um corpo, a uma família, que cuida de mim, que eu cuido dos outros, mesmo distantes e impedidos de nos reunir, mas unidos pelo mesmo Espírito, porque pertencemos ao mesmo corpo, somos a igreja do Senhor. Assim, quando estamos distantes, como estamos agora, nos sentimos como Paulo. Eu não sei qual o sentimento que está no seu coração, mas o meu, querido, é um desejo enorme de estarmos juntos, reunidos, todos juntos, congregados. Olhando para o que Paulo diz, esse é o meu sentimento. Me sentindo órfão, impedido de estar com os irmãos. Mas mesmo nos sentindo dessa maneira, como Paulo estava se sentindo, nós seguimos juntos em oração, como Paulo estava, eu estou distante de vocês, fisicamente, em pessoa, mas carrego vocês no meu coração, nas minhas orações, em tudo que eu faço. Seguimos juntos em oração, no cuidado, e nos esforçamos para, assim que possível, estarmos juntos. Reunidos, como uma família que somos. Porque pertencemos a um corpo, porque pertencemos a uma família, e porque entendemos que ser igreja vai muito além das quatro paredes. Pertença. Seja a igreja do Senhor. Cuide da necessidade dos seus irmãos, mesmo distante. Que possamos cuidar um do outro e que o desejo do meu e do seu coração seja, assim que possível, estarmos juntos, reunidos, mas que enquanto isso não é possível, não deixamos de ser parte da igreja do Senhor, não deixamos de pertencer à mesma família. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra. Quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem nos falado e por tantos ensinos maravilhosos que o Senhor tem nos dado a partir do estudo desta carta. Senhor, que nós possamos entender o que é ser igreja e que possamos ter, Pai, expressar o sentimento de pertencer a um corpo. Que ser igreja seja muito mais do que cumprir rituais religiosos. Que nós possamos entender, Deus, que ser igreja não se restringe a esse local, a esse ambiente, ao templo. Mas que também ser igreja não é andar sozinho, andar segundo minhas próprias convicções. Que nós possamos entender que ser igreja é pertencer. Pertencer a um corpo, pertencer à igreja que é parte desse corpo. Em nome de Jesus, Deus, desperta em nós esse sentimento de pertencimento, de cuidado uns pelos outros, suprindo as necessidades uns dos outros, sendo instrumento de Deus para edificar e sermos transformados também pelos outros. Em nome de Jesus. Nos conduz, nos torna semelhantes ao Senhor, nos faz mais parecidos contigo. Muito obrigado por esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente semana, continue orando, em breve estaremos juntos, se Deus assim o permitir, se cuide, e se você precisar de alguma coisa, você não está sozinho. Somos a igreja do Senhor, somos parte do mesmo corpo. Nos procure, tudo que estiver ao nosso alcance nós faremos para que você possa enfrentar esse momento e para que você não enfrente necessidades muito maiores do que você possa ver a sua família enfrentando. Então conte conosco para esse tempo, para esse momento, estamos juntos, vamos juntos enfrentar e passar por isso. Deus abençoe sua vida, fiquem todos na paz.